E a seguir tem entrevista aqui no estúdio com a candidata à Prefeitura de Imperatriz, Mariana Carvalho. Para deixar o eleitor bem informado sobre as propostas de governo dos candidatos à Prefeitura de Imperatriz neste segundo turno, o JM2 inicia hoje as entrevistas com os candidatos Rildo Amaral e Mariana Carvalho, que seguem na disputa. Por ordem de sorteio definida com os representantes dos candidatos, eu recebo aqui no estúdio a candidata Mariana Carvalho para falar das suas propostas para Imperatriz. Boa noite, candidata. Boa noite, Tati. É um prazer estar aqui falando sobre esse momento tão importante que a cidade de Imperatriz passa, né? Que é o segundo turno e o futuro da nossa cidade. Candidata, vamos começar então falando de saúde, que é um tema urgente, que exige uma atenção especial diante da situação de Imperatriz. Bem recente, no dia 11 de outubro, a Justiça fez o desbloqueio de mais de 4 milhões de reais das contas da Prefeitura para pagamento de prestadores de serviço, de fornecedores, para repor medicamentos, principalmente no Hospital Municipal de Imperatriz, mas o que a gente vê é que a população continua reclamando. Se eleita nessa área especificamente, pensando nesses problemas, especialmente do socorrão, quais seriam as suas medidas emergenciais para resolver esse caos na saúde de Imperatriz? Hoje o socorrão é um grande problema para a cidade, porque as famílias buscam os materiais, as cirurgias e não conseguem fazer. Então, o primeiro passo é essa descentralização. Eu falo que nós temos que colocar para funcionar o que nós já temos, que são 39 unidades básicas de saúde que precisam funcionar com as equipes de saúde da família. Hoje, Imperatriz tem 70 equipes, mas o teto maior é de 130, ou seja, precisamos fazer essa cobertura da atenção básica também nos bairros, onde se a população tivesse esse atendimento rápido perto da casa deles, certamente não iriam precisar ir para o socorrão rapidamente. Outra situação é que 60% hoje da ocupação do socorrão é para pacientes de ortopedia. Então, no nosso plano de governo, tem implantação do Hospital de Traumas Imperatriz, que faz com que a gente remaneje parte desses leitos. Imperatriz tem alguns prédios que estão em desuso. A gente remaneja esses leitos para lá, coloca os médicos especialistas e faz com que o paciente tenha esse atendimento rápido. No Ministério da Saúde, quanto mais você atende e produz, mais o município recebe. Então, com essa forma, a gente descentraliza os serviços e faz com que o socorrão fique para urgência e emergência. Além de cobrar também para que o governo do estado abra o novo socorrão, que tem quase 8 anos que está aí fechado, precisando que seja aberto para a população de Imperatriz. Quem mora da BR para lá sofre muito, porque não tem esse atendimento de urgência e emergência, então já está na hora de Imperatriz abrir e de ter um novo socorrão aqui disponível na cidade. Candidata, agora a gente sabe que para todos esses investimentos são necessários recursos, né? E hoje a saúde de Imperatriz tem uma dívida milionária, mais de 60 milhões aí com fornecedores. Como a senhora iniciaria essa gestão, gerindo toda essa situação? E a gente sabe que a saúde tem uma demanda muito alta, principalmente aqui em Imperatriz, pela cidade ser referência para tantos municípios vizinhos. Sim. O que existe hoje, Tátina, essas dívidas nós sabemos e precisamos fazer as devidas renegociações, mas tem hoje o recurso que Imperatriz já recebe, que é fundo a fundo do governo federal, que é justamente para custear essas despesas mensais. No ano de 2023, nós recebemos quase 160 milhões e o que precisa ser feito é uma boa gestão desses recursos que nós temos aqui. Entendemos também que é importante buscar as parcerias e para isso também tem que ter a organização interna. Hoje, quando você informa ao Ministério o atendimento que é feito, o que você precisa, o credenciamento de novos serviços na saúde, nós conseguimos também receber esse valor do Ministério da Saúde. Mas, infelizmente, não existe hoje um sistema Imperatriz, não existe esse controle de entradas e saídas. Então, assim, é preciso organizar a casa. Eu falo que Imperatriz é a grande casa que está bagunçada e que a gente precisa colocar em ordem. Então, é renegociar, é fazer as auditorias necessárias, e nós já nos comprometemos com isso, entender o que é cada contrato, como fazer com cada contrato, mas sem deixar a cidade ficar à mercê aí da falta de remédios, da falta de estrutura para trabalhar, porque nós já temos um recurso próprio e precisamos fazer a boa gestão dele. No seu plano de governo, candidata, a senhora fala num centro de apoio psicológico, mas hoje já funcionam os CAPs aqui na cidade. Acabaria com o CAPs? Seria um serviço a mais
Qual seria a ideia, então, dessa política de saúde mental? Sim, é o CAP, né? O Centro de Apoio Psicológico. Na verdade, seria essa reestruturação também dos CAPs hoje. Os CAPs, eles já fazem parte da estrutura que o Ministério da Saúde também prevê, então a gente não pode acabar, nós temos é que estruturar. Eu estive conversando esses dias com profissionais também da saúde mental e o que eles precisam é dessa estrutura. Temos muitos profissionais competentes em Imperatriz, mas hoje não tem condições mínimas de trabalho. Existe uma demanda muito grande, são mais de 500 crianças atendidas hoje no CAPS, mas que tem uma estrutura muito reduzida, foram mudados de lugar, hoje eles atendem anexo a um posto de saúde, ou seja, é preciso também dar uma estrutura para que a saúde mental de Imperatriz seja bem cuidada, tanto para os pacientes, né, que precisam dos tratamentos psiquiátricos, como aqueles também que possuem algum transtorno, como autismo, TDAH, dislexia, que também merece a nossa total atenção. Lembrando que a APAE também é um braço hoje desse serviço, mas que não aguenta também essa grande demanda e nós temos um compromisso com a APAE de fazer os repasses corretamente e de também ter hoje em Imperatriz a Clínica Escola do Autista. Hoje já é previsto na portaria do Governo Federal, portaria 1526/2023, que quando o município implanta a clínica escola, que a ordem é essa, né? O município implanta o serviço, mas já é previsto o credenciamento para que a gente receba recursos federais. Ok, candidato, agora vamos falar de infraestrutura. Essa semana já choveu em Imperatriz, um alívio diante desse calorão das altas temperaturas, mas a chuva acaba evidenciando problemas crônicos, antigos, os alagamentos, a falta de drenagem e aí se soma a situação dos buracos que parece não ter fim aqui em Imperatriz. Que seria de forma emergencial, insisto nessa palavra, né, pela situação da cidade, para resolver o problema da infraestrutura a curto prazo? Tendo em vista esse momento, inclusive chuvoso, que a gente vai passar, é preciso fazer inicialmente, até por conta dos alagamentos, a canalização dos riachos, a desobstrução das galerias. A gente vê que tem muitas galerias hoje obstruídas em Imperatriz. E, é claro, fazer um trabalho, Tátina, sem ser de enxugar gelo. A gente viu muitas obras eleitoreiras durante esse período, onde você encosta uma moto, por exemplo, numa rua recém-inaugurada e ela afunda. Senta numa cadeira e afunda. E a gente está cansado disso. Então, é também estabelecer um grupo de trabalho para que a gente faça um plano de drenagem urbana em Imperatriz. Assim, a gente vai conseguir fazer asfalto de qualidade utilizando o que nós já temos, a nossa usina de asfalto, que é uma das melhores que tem no Brasil, mas que hoje não tem manutenção, não é comprada a matéria-prima correta, que é o CAP, para fazer também um material de qualidade e uma equipe qualificada para fazer também essa fiscalização. Hoje, o asfalto, além de ter a matéria-prima certa e na espessura correta, também tem que ser feita a drenagem para que a gente não fique refazendo o mesmo trabalho de sempre. Com isso, a gente respeita o cidadão e não desperdiça o dinheiro público. Então, em primeiro lugar, é fazer essas ações emergenciais, mas pensar também no plano de drenagem para que a gente faça asfalto de qualidade em Imperatriz. A sua gestão, então, deve priorizar asfalto em vez de bloquete, como a gente tem visto aí nas ruas da cidade? Como equipe técnica que nós já fizemos o compromisso com a cidade de Imperatriz de colocar pessoas que realmente entendem da área, e eu já tive reunida com vários engenheiros, o que acontece? Para cada localidade existe uma indicação. Então, se é o bloquete, nós iremos fazer também da forma correta. Mas toda a cidade hoje, na sua grande parte, precisa de uma drenagem profunda. Então, se é uma via de alto fluxo, a gente precisa fazer um asfalto com uma espessura maior, da forma correta, ou utilizando também o bloquete, prensado para não ficar saindo. Enfim, nós precisamos fazer aquilo que a equipe técnica vai indicar. Agora, o que não dá é para a gente ficar fazendo obras eleitoreiras, fazendo com que o dinheiro público seja desperdiçado, o que Imperatriz não aguenta mais. Agora, candidata, tudo isso depende de emendas parlamentares. Como a senhora deve acessar, então, esses recursos estaduais, federais, para conseguir fazer tudo isso na saúde, na infraestrutura? Sim. Tátina, como prefeita, entendo que a minha obrigação como gestora é buscar as parcerias, tanto no governo do estado como no governo federal. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Ministério da Cidadania, sei bem como funciona esse fluxo de recursos para os municípios e o que mais a gente precisa aqui é de uma equipe qualificada em projetos. Imperatriz precisa se preparar para esse novo tempo. Eu lembro que quando estava no Ministério tinha um volume de recursos muito grande, mas geralmente os municípios, e principalmente os do Maranhão, não tinham uma equipe qualificada para fazer projetos
viáveis projetos bons para retirar esses recursos nos ministérios. Além disso, nós temos uma bancada hoje de deputados representada pelo PL, pelo Republicanos, que são uma das maiores bancadas do Brasil. E esse envolvimento, essa força da bancada também nos ajuda muito nisso. Fora que os parlamentares do Maranhão, representados pelos dois partidos, nós temos 5 parlamentares. Hoje, cada deputado federal, e eu estive lá como deputada, tem no mínimo 100 milhões de reais por ano. Ou seja, os nossos parlamentares do Maranhão, vinculados aos partidos que hoje eu estou coligada, também têm um compromisso de enviar emendas parlamentares para a Imperatriz. Então, eu entendo que esse é um trabalho a muitas mãos e que a gente não vai conseguir recurso na politicagem. Nós vamos fazer o dever de casa corretamente, os bons projetos para a Imperatriz e vamos conseguir reconstruir a nossa cidade. Candidata, agora a senhora não vê a Prefeitura de Imperatriz, uma gestão com um desafio muito grande, complexo até, diante de situações que a gente tem hoje na cidade que dependem desses recursos do governo federal, sim, recursos de parcerias, de emendas parlamentares. Eu cito aqui residenciais que nunca foram terminados, sim, como o residencial ali, o Canto da Serra, tem o prédio da FUNAC, abandonado praticamente, uma obra que não anda. Dependendo aí desses recursos, talvez falta também fiscalização. Não é um grande desafio? Como a senhora deve encarar, especialmente também essas situações? Sim, um grande desafio e a gente precisa, inclusive, buscar o retorno disso, porque quando eu bato na porta, Tátina, do governador ou do governo federal, a Mariana não vai sozinha. Mariana, prefeita, vai com quase 300 mil habitantes da segunda maior cidade do estado do Maranhão. Então, eles precisam olhar com carinho para a Imperatriz, porque o gestor, o governador, o presidente, os deputados, eles trabalham para a população. Eu serei um instrumento e uma prefeita que vai dialogar acima de tudo e que vai buscar essas resoluções. Nós temos várias obras inacabadas em Imperatriz, temos as casas do Canto da Serra para serem entregues e nós iremos buscar, com o nosso relacionamento, com a nossa bancada, com o diálogo de quem representa a segunda maior cidade do Maranhão, para que a população seja respeitada. É um direito do nosso povo previsto na legislação, é um direito da cidade de Imperatriz e do estado do Maranhão. Então, assim como já fiz no Ministério da Cidadania, onde estive trabalhando em 2021 e 2022, quando nós enviávamos o recurso, principalmente para o estado do Maranhão, a gente não olhava em quem o prefeito votava. Nós buscávamos ali um município preparado, que fazia o projeto corretamente e executava o recurso da forma correta. Então, assim será também aqui em Imperatriz. Candidata Mariana, uma mulher, e isso já traz em si uma representatividade feminina na política. E no seu plano de governo, tem políticas públicas específicas para a mulher? Sim, Tátina, eu entendo que como mulher e até por ver como as mulheres são tratadas e o dia a dia daquilo que nós somos cobradas, nós temos a Clínica da Mulher, que é uma iniciativa na saúde, porque é o caos que está hoje aqui em Imperatriz. E nessa clínica nós estamos prevendo várias especialidades, como endocrinologista, ginecologista, mamografias, que são exames que as mulheres precisam, exames de imagem, também algumas cirurgias, como esterectomia e laqueadura. É uma clínica que vai ser viabilizada para que a gente possa atender, de fato, as mulheres de Imperatriz. Nós já vimos em vários outros locais, Santa Inês, por exemplo, já tem uma clínica da mulher, a gente implanta o serviço, faz com os profissionais que nós já temos em Imperatriz e começamos também a habilitar alguns desses serviços para receber também recursos do governo federal. Hoje o maior problema de Imperatriz é a falta de implantar esses trabalhos, porque quando você não implanta, não informa o Ministério, não tem como vir um recurso. Então nós vamos organizar a casa e fazer com que as mulheres de Imperatriz sejam lembradas não só agora no Outubro Rosa, mas o ano inteiro, porque a mulher merece esse respeito pelo que nós representamos na nossa casa, na sociedade, na nossa família. Ok, candidato, o seu tempo já vai se encerrando e eu queria perguntar rapidinho, de forma mais objetiva, como deve ser a sua relação, se eleita prefeita, com a CAEMA, diante dos problemas que a gente tem de saneamento básico, né? Falamos de infraestrutura, mas é um grande problema na cidade, a falta, por exemplo, de coleta, de rede de esgoto. Exatamente. É um problema que nós temos, inclusive como prefeita eu vou fazer o meu dever, que é cobrar que a empresa cumpra o seu dever dentro de Imperatriz. Caso o contrato não seja cumprido, que nitidamente não está sendo, nós
nós vamos continuar cobrando o governador e pensar em outras alternativas. É claro que a nossa primeira missão é o diálogo, mas infelizmente isso vem se levando há muitos anos, a água não é potável, as famílias estão sofrendo, esgoto é um caso de saúde pública também, então nós iremos buscar as parcerias corretas ou para que a empresa cumpra o que ela tem que fazer ou para que a gente encontre outras soluções. Candidata, muito obrigada pelas suas respostas. Até agora a gente tem exatamente 1 minuto e 20 para as suas considerações. Gostaria de agradecer a oportunidade e me dirigir ao povo de Imperatriz. Nós estamos nesse momento que é o mais importante da cidade e eu quero pedir essa oportunidade a você, para que a gente arrume a casa, faça o dever de casa. Não estou aqui para prometer promessas mirabolantes, mas para fazer o melhor com aquilo que nós já temos na cidade. Você merece respeito como cidadão, como imperatrizense e hoje como candidata a prefeita, quero pedir o seu voto. Eu estou junto com você, com o povo da cidade, que mostrou que me colocando no segundo turno, a maior força não é a do sistema, não é a do mandato e nem a do dinheiro, é a do povo de Imperatriz que quer mudança. Por isso eu peço seu voto para a prefeita Mariana 10. Vamos juntos cuidar de Imperatriz. Ok, candidata Mariana Carvalho, a senhora ainda tem 36 segundos e eu te faço uma última pergunta, aproveitando toda essa polêmica em volta da Zona Azul. Mantém a Zona Azul? Deve cancelar a Zona Azul? Como fica? Isso, vamos suspender o contrato da Zona Azul. Já foi algo que eu me comprometi com a população e nós vamos fazer essa quebra de contrato porque está tudo errado e vamos respeitar o imperatrizense que tem pagado essa taxa há muito tempo e não sabe para onde vai o dinheiro. E esse será um contrato também que nós iremos auditar. Então nós vamos tirar a Zona Azul. Muito obrigada, candidata Mariana Carvalho do Republicanos, pela sua entrevista aqui no JM2. E amanhã o entrevistado aqui no estúdio será o candidato Rildo Amaral, do PP. E no próximo bloco a gente tem um recado importante para quem tem pet. Vai ter vacinação antirrábica aqui em Imperatriz.